Essa semana eu quero falar de um assunto que eu acho que pode te incomodar, talvez você queira desligar o vídeo na minha cara. Mas, gente, como você já deve saber, a essa altura do campeonato, se não for para dar tapa na cara, eu nem ligo essa câmera. Oi, meu nome é Roberta Caruso e estou me recuperando de um burnout horroroso. Se você acabou de chegar aqui, recomendo que você comece pela playlist Básico do Básico. Se você tem curiosidade em saber como eu descobri que eu tinha burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso, ou se você tem interesse em comprar o meu livro, todos esses links estão aqui no descritivo. Também queria aproveitar para avisar que todos os vídeos estão sendo colocados aos poucos lá no IGTV, se você não me segue no Instagram, @Diário do Burnout. E os áudios dos vídeos eu estou colocando aos poucos no Spotify. Você pode fingir que é um podcast e ouvir com mais facilidade, ok? Bora pro vídeo! Eu venho notando nos últimos dias que a minha disciplina para as coisas que eu considero importantes na minha recuperação tá meia boca. Por exemplo, a minha disciplina para meditação sempre foi meia boca. Mas eu comecei com um negócio de fazer um dia, não fazer 3. Aí eu comecei a fazer e aí no meio eu falo, mas minha concentração tá ruim, depois eu faço, já sabendo que eu não ia fazer depois. Meu horário para dormir, que sempre foi tarde, mas estava ficando cada vez mais tarde. Eu já tinha meio que parado de tentar baixar esse horário para mais cedo, para ter um horário mais normal, mais horário expediente. Porque eu sempre pensava assim, mas aí sempre vai ter um dia que eu não vou dormir, eu demoro para dormir, daí eu acordo super tarde, daí nesse dia que eu acordei tarde não dá pra... Enfim, tudo isso é verdade. Mas eu tô agora na 4ª semana consecutiva que eu tô conseguindo dormir todas as noites. Então, qual que é a desculpa? Eu não tô fazendo minha dieta, mesmo odiando estar desse tamanho, com essa cara de bolacha traquinas. Mas eu só tinha percebido e cheguei a falar na terapia semana passada sobre como eu vinha enrolando para fazer as coisas que eu me propus a fazer para investir numa nova carreira profissional. Coisas que eu tenho que estudar, coisas que eu tenho que entender e coisas principalmente que eu tenho que praticar. Eu me vi enrolando. Todo dia eu deixava para amanhã, todo dia eu deixava para amanhã e todo dia eu deixava para amanhã. Terminou a terapia e estava muito claro para mim e para o terapeuta que eu estava com medo de investir numa nova carreira e medo de que desse tudo certo. Porque a gente tem medo que dê tudo errado e a gente, depois de um burnout, tem medo que dê tudo certo. Porque dar tudo certo significa, na nossa cabeça traumatizada, repetir o que a gente já passou nos trabalhos anteriores. Eu, por exemplo, não tenho referência de como é trabalhar sem ficar virando noite, perdendo fim de semana, sem conseguir emendar feriado, sem conseguir ter feriado, sem conseguir tirar férias direito, sem dormir, sem comer direito. Eu não sei como é trabalhar sem ser assim, porque eu sempre trabalhei nesse esquema. Então me parece muito natural que eu tenha medo de voltar a trabalhar, porque na minha cabeça, voltar a trabalhar é assim, é do jeito que eu fazia, que me deixou infeliz e doente. Até aí, novidade zero. Eu até hoje sonho que eu tô na agência e descubro que eu vou ter que virar à noite. Só que quando acabou a terapia, eu fiquei pensando e juntando essas outras faltas de disciplina que eu tô tendo, de meditação, de dieta. E aí eu falei, gente, eu tô sabotando a minha recuperação. Eu tô com medo de sarar. Eu tô com medo de voltar à vida normal. Eu preciso assistir mais esse canal, viu? Esse tal de Diário do Burnout, porque eu vivo falando aqui que a gente teve burnout não exclusivamente por causa do trabalho. O trabalho foi o que fez transbordar. Mas o problema principal é a nossa forma de lidar com as coisas, é a nossa forma de pensar. E pensar todos os assuntos, e lidar com coisas de todas as áreas da nossa vida, não só do trabalho. Então me achei muito ingênua em ter, em algum momento aqui, concluído que eu estava com medo de voltar a trabalhar. Quando, na verdade, a gente tem medo de voltar à nossa vida normal. A gente está com medo, portanto, de sarar. A gente não, eu, mas é que eu tenho certeza que um monte de gente que está me assistindo agora vai se identificar com isso e também vai perceber que está com medo de voltar à vida normal. É uma merda, né, gente? Vim aqui dar essa cara para bater, mas se uma pessoa se identificar com isso e perceber o que não tinha percebido antes, como aconteceu comigo, aí vale tudo a pena, porque daí a gente vai começar a olhar para isso de uma outra forma e a resolver esse problema. O que eu percebi é que a gente, vocês sabem também quanto eu, ouve muita merda das pessoas
O tempo inteiro. Desde que a gente nem sabia que estava com burnout, a gente já estava ouvindo groselha. E eu passei 3 anos peregrinando de médico em médico e ouvindo de todos eles, de uma maneira geral, que eu não tinha nada, que eu estava somatizando. Quando eu estava com um exame que comprovava o que meu corpo estava dando defeito, eu continuava ouvindo dos médicos que eu estava em negação, eu não tinha nada, ou eu tinha depressão, ou eu tinha pânico e eu estava somatizando. Isso fez com que eu ficasse, esse meu lado defensivo, ele vira um leão, mas é um leão sob efeito de barbitúricos, assim, um leão enlouquecido, que me faz ficar muito atenta para tudo o que eu ouço das pessoas que estão me tratando, das terapias que eu faço, do médico, whatever. Eu sempre fico prestando muita atenção para perceber se aquele cara, ou aquela moça, tá tentando resolver um sintoma físico através de uma terapia. Vou dar um exemplo. Fadiga. Eu comentava uma época numa outra terapia que eu estava com fadiga. E aí o que a terapeuta falava pra mim? Ah, mas é que o tempo tá seco, todo mundo fica mais cansado. E ficava tentando resolver o problema da fadiga na terapia. Quando o problema era qual? Meu corpo estava funcionando mal e nenhum médico estava tratando. Até hoje, qualquer sintoma que eu tenho, qualquer pessoa ou médico sempre atribui esse sintoma a uma dessas 3 coisas: depressão, ansiedade ou menopausa. Eu não tenho depressão, minha ansiedade está controlada, nunca tive transtorno de ansiedade, eu não cheguei na menopausa ainda, e aí a gente precisa ficar atento, porque as pessoas desautorizam a gente. E foi porque esse meu lado atento e defensivo ficou esse leão cheio de barbitúricos que eu demorei para perceber que eu estava com medo de sarar. Porque eu acostumei a entender o que estava acontecendo fisicamente para passar para o médico e a gente entender juntos. Porque é como se a gente ficasse tentando fazer as pessoas entenderem o tempo inteiro que é preciso levar mais a sério do que elas estão levando o que a gente conta como sintoma. Eu não estou falando que nenhum dos meus sintomas seja causado por alguma coisa psicológica. Eu continuo sabendo, ciente aqui, de que é uma coisa física que o médico está tratando. Já entendi, já expliquei aqui como funciona o nosso corpo, por que o meu está com os problemas que tem, enfim. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente fica tão atento aos sintomas, à parte médica, tão atento ao que a gente está falando na terapia, à nossa forma de lidar com as coisas, que às vezes a gente deixa escapar uma coisa que está na nossa cara. Como, por exemplo, o fato de eu não estar mais me disciplinando para fazer as coisas que são importantes para que eu volte à vida normal. Significar um medo de voltar à vida normal. Eu demorei muito para perceber isso, mas, gente, uma hora a gente percebe. E pode ser por isso que você esteja na sua cabeça pensando que talvez seja uma boa ideia você não trabalhar mais. Talvez seja por isso que na sua cabeça você esteja flertando com a ideia de se tornar uma dona de casa e se dedicar mais à sua família, à sua casa, à sua vida, uma coisa mais leve, mais lenta, mais protegida. Talvez seja por isso que você anda se isolando das pessoas e preferindo ficar em casa a qualquer outra opção. E é isso que você precisa prestar atenção. Gente, trauma é trauma. Eu posso vir aqui fazer 400 vídeos, escrever uma tese, defender o mestrado inteiro, fazer palestras e trabalhar com isso. Meu cérebro vai continuar fazendo cocô molinho toda vez que eu pensar em voltar a trabalhar, por um tempo. Mas se eu não olhar para isso, eu não vou conseguir resolver isso dentro da minha cabeça. E isso vai ficar me atrapalhando porque vai continuar me travando e vai continuar causando estresse. Mas quando eu penso em tudo que eu passei, eu começo a achar que essa é uma reação bastante natural, bastante lógica. E é por isso que eu também não fico me culpando ou me achando fraca ou com raiva, nem nada disso. Porque eu aprendi a ter autocompaixão. Eu passei por um trauma muito violento. Eu passei por um tempo muito grande em que eu fiquei sendo desautorizada em absolutamente tudo o que eu relatava para qualquer profissional de saúde que já me tratou ou com quem eu já me consultei. E isso também inclui as pessoas à nossa volta, que sempre fizeram toda a questão de apontar minhas fraquezas, de rir de mim, de falar que eu era um fracasso e de não acreditar que eu possa ter qualquer coisa que não seja da minha cabeça. Então dá para entender, vamos ter autocompaixão. Bacana, mas
Uma vez que a gente percebe um problema, a gente tem que lutar para sair dele. Não adianta eu me conformar e falar, puxa vida, eu passei por um trauma, então veja só, estou com medo de voltar à vida normal. Talvez seja melhor eu ficar aqui em casa isolado de tudo e de todos e ter uma vida medíocre para o resto da eternidade. Não. Primeira providência, quando eu me vejo enrolando, eu converso com a tia Dirce. Tia Dirce, como vocês sabem, é a tia velha e amarga que mora dentro da minha cabeça. Tia Dirce é aquela que cada vez que me vê querendo começar alguma coisa de estudo, de prática das coisas que eu quero fazer e aprender para uma nova carreira profissional, é aquela que fala assim, eu não sei o que você vai fazer isso, não vai dar em nada mesmo. Tia Dirce é aquela que quando eu vou fazer meditação, fala assim pra mim, ai meu Deus do céu, você vai ficar 1 hora sentada aí, tentando não pensar em nada. Que coisa, tanta coisa que você tem pra fazer em casa, menina. Vai fazer as coisas, depois você vê, depois você faz a sua meditaçãozinha, mesmo sabendo que nunca vai fazer. É a hora que eu tenho que olhar na cara da tia Dirce e falar assim, tia Dirce, é o seguinte, não vem com essa conversa não. Não vem não. Porque eu mudei, eu aprendi um monte de coisa nesses últimos tempos. Eu aprendi a lidar melhor com um monte de coisas da minha vida, porque eu aprendi como eu funciono, como eu reajo, quais são os meus problemas, as minhas fraquezas, as minhas sombras, quais são meus pontos fortes. Eu aprendi uma série de coisas. Se eu mudei, minha vida vai ser diferente também. Quando vem aquele medo que a tia Dirce fala assim, ah, mas trabalhar é virar noite. Eu preciso lembrar para ela, tia Dirce, não é assim. A referência que eu tenho é essa, porque eu tinha um trabalho numa área que é uma merda no quesito saúde mental. Não existem só 2 opções de trabalho na vida, nada ou, meu Deus do céu, vou ficar estressado. É que tem 50 tons de cinza no meio e a gente precisa achar. E para achar o que é legal pra gente, que faz a gente se sentir realizado, que faz a gente se respeitar, porque nós aprendemos a fazer isso, a gente precisa estar lá, precisa estar na prática, precisa estar em algum lugar com alguma possibilidade, para a gente conseguir entender que a gente está tratando as coisas de outra forma e que nós vamos ter resultados diferentes e mais positivos. Se eu ficar evitando isso, eu nunca vou entender que eu mudei e que eu posso ter resultados diferentes e eu vou sempre ficar com medo, tentando evitar, não indo lá. A gente tem que ir. Aquela história de estar com medo, vai com medo mesmo, é muito verdade nessa hora. Quando eu emagreci 40 quilos, eu tive uma coisa muito engraçada que aconteceu, que era o seguinte, cada vez que eu ia colocar uma roupa e a roupa servia ou ficava grande em mim, eu ficava alguns segundos tentando entender o que estava acontecendo, porque eu estava muito acostumada, por muitos anos, a quando eu vou colocar uma roupa, a roupa não servia porque estava pequena. E aí eu descobri que o cérebro tem um tempo que ele demora para processar um novo tamanho. E é a mesma coisa, na hora que a gente começar a ir para a vida de novo, nós vamos ter esse tempo de, sabe, de medo de não acreditar que vai ser diferente, e isso pode fazer com que a gente recue. A gente precisa ter sempre consciência de que a gente precisa de um tempo para processar e para entender que vai dar certo, para não recuar. A gente mudou a nossa forma de pensar, mas o nosso cérebro precisa de um tempo para processar isso. Então vamos ajudar ele, cortando esses pensamentos sabotadores que a tia velha e amarga colocam na nossa cabeça. E toda vez que você perceber que você está se isolando, que você está evitando, que você está fugindo, que você está adiando, conversa com a tia Dirce, a minha chama tia Dirce, você tem que dar um nome para a sua. Conversa com a sua tia velha e amarga, senta com ela e fala assim, olha aqui minha filha, eu já caí no seu papo a vida inteira, olha o que aconteceu. Então agora quem manda nesta porra aqui sou eu. Nós vamos fazer do meu jeito. E é assim que eu tô voltando à disciplina de fazer todas as coisas que eu tinha me proposto a fazer para me recuperar e para voltar à vida normal. Meditação, dieta, o meu horário de dormir ser um pouco mais parecido com alguém que tem uma vida normal, investindo nas coisas que eu preciso aprender, estudar e praticar para uma vida, para uma nova carreira profissional, sabendo que pode dar certo ou não e que se não der certo é porque tem uma opção melhor para mim. A gente às vezes começa um caminho querendo chegar num lugar e no meio a vida te apresenta um caminho que vai fazer você chegar num lugar muito mais legal. A gente precisa aprender a ter flexibilidade, abrir a cabeça e confiar na vida. Eu tô falando isso pra mim, falo isso pra tia Dirce todo dia, tô falando pra você agora pra você ficar atento e não cair nessa cilada de ficar se isolando e evitando voltar à vida.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Dá like, dislike, aperta aqui, faz qualquer coisa, porque qualquer tipo de interação ajuda o YouTube a oferecer esse vídeo para outras pessoas. E você sabe também quanto eu, o alívio que é a gente descobrir que tem mais gente passando por isso, que a gente não é doido, e o conteúdo que ajuda você aqui pode ajudar muito mais gente. Ok? Até semana que vem!